Olha você de novo aqui, mais uma vez, acompanhando e clicando no vídeo do YangCast. Eu sei que você já está virando uma fã, você já está virando um fã desse podcast aqui, por isso eu fico muito feliz com a sua audiência. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o André Mendes e eu serei sempre o seu anfitrião aqui nesse podcast, sempre com pessoas novas para falar de diversos assuntos, porque isso é interessante. O diálogo, ele constrói, não é mesmo? Nós estamos hoje com uma convidada muito especial, mas antes de anunciar aqui essa convidada, que andou 6 horas, produção, para vir para cá, eu quero pedir para que você agora olhe, porque na tela tem um botão que está sorrindo para você. Esse botão é o botão do inscrever-se. Clica no botão de inscrever-se, ative as notificações, não perde nada, porque toda vez que a gente chegar com um episódio novo e com um novo convidado, você vai ser notificado aí diretamente no seu aparelho celular. Você que tá lá no nosso Instagram mandando muitas mensagens, nós batemos 300 mil seguidores já no Instagram, e a galera tá, André, eu quero a camiseta do YangCast, eu quero usar a camiseta do YangCast. Olha ela aqui, ó. Keep calm and watch YangCast. Fique calmo e assista YangCast. Quando a sua vida ficar difícil, complicada, quando chegar o momento de dificuldade, relaxe, respire, assista YangCast, porque aqui sempre nós vamos trazer pessoas que vão trazer conteúdos para edificar a sua vida. Nossa camiseta já está disponível, você consegue adquirir através do nosso Instagram, só chamar lá no Instagram, que a nossa equipe vai te atender, vai te receber muito bem no Instagram, e a camiseta do YangCast vai chegar aí na sua casa. Já tem que arrumar a camiseta da produção, né, César? Tem que ter. Como que a produção ainda não tem vou arrumar a camiseta exclusiva para a produção do YangCast, porque todo mundo tem que estar nesse look, que era o look do YangCast. Então, corre no Instagram e adquira a sua entrevista. Durante essa entrevista aqui, com certeza você vai querer algum corte. Uau, isso que a convidada falou foi incrível, isso eu me identifico, ou tem um amigo que se identifica com isso. Fica tranquilo, porque você já pode ir lá em nosso Instagram, e no nosso Instagram os cortes dessa entrevista já estão lá para você enviar para os seus amigos e assim como a gente alcançar mais vidas. Fechou? Eu estou recebendo uma convidada aqui muito especial, como eu falei para vocês, 6 horas, né? 6 horas dentro de um carro, andando 6 horas para chegar no YangCast, e chegou aqui com toda alegria e com uma história maravilhosa. Nós conversamos um pouco ali no camarim do YangCast, e eu quero apresentar ela para vocês. Ela que fundou em plena pandemia o Pizzaí, olha o nome, eu posso já falar o nome porque já está patenteado, então eu estou livre para falar para essa audiência enorme. Ela criou o Pizzaí lá no Rio de Janeiro, veio de uma história muito interessante, passou algumas dificuldades de todo o início do empreendedor, sem recursos, sem capital de giro, sem possibilidades humanas de fazer um negócio dar certo. Ela iniciou, ela teve coragem, e hoje o Pizzaí está se tornando um sucesso no Rio de Janeiro, e já existem planos para que o Pizzaí se expanda por todo o território nacional. Eu estou falando dela, minha querida amiga, minha parceira, Marcela Soares, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Que alegria te receber aqui. Eu que estou muito feliz de poder estar no seu podcast, compartilhando um pouco da minha história, né? Podendo alcançar muitas pessoas também, que eu creio que muitas vão se identificar com o início do empreendimento, de como eu comecei, aonde eu estou e aonde eu vou chegar. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui, né? E estar podendo abrir, né? Essa história para que todos possam conhecer o que é o Pizzaí. De fato, você escolheu justamente um podcast para contar essa história aí, que é uma história boa, né? Sim. Através do Pizzaí, né? Eu pude entender até mesmo qual a promessa de Deus na minha vida. Legal. Que é o papel mais importante. O propósito. O propósito mais importante. Cara, eu estou ansioso para ouvir essa história, mas antes eu já quero aproveitar aqui e te presentear com a camiseta do YangCast. Essa aqui vai direto lá pro Rio de Janeiro. Obrigada. Tá bom? Essa camiseta aí você pode usar em qualquer lugar. Você pode usar essa camiseta aí no shopping, muito. Lá no Pizzaí. Você vai dar um rolê com a família. Vai de YangCast. Com certeza. Agora, Marcela, fala pra mim. Hoje você se tornou uma empresária. Você é uma empresária hoje que tem dado certo, né? O seu negócio ele tem dado certo. Muitas pessoas elas estão
consumindo o teu produto, que é oriundo de uma ideia que você teve e hoje essa ideia dá certo. Sim. Mas a gente sabe que toda a história ela tem um começo, né? E o começo, às vezes, ele é pouco visto, né? Algumas pessoas, elas gostam do final feliz, as pessoas gostam da metade pra frente da história, mas elas esquecem que houve um começo. Sim. E todo empreendedor, e principalmente o empreendedor cristão, ele teve um início que, na maioria das vezes, foi difícil, foi dolorido. Eu quero entender, vamos agora voltar lá atrás. Como foi o início da história da Marcela? O início da história da Marcela, difícil demais. Mas Nunca é fácil, né? nunca é fácil. Começamos na pandemia, né? Minha família desempregada, só eu e meu marido trabalhando. Uhum. E daí surgiu a ideia de começar a vender, a fabricar açaí. Começamos com açaí. Uhum. E aí minha mãe falou assim, Marcela, por que você não coloca a pizza do Léo? O Léo é meu cunhado, né? E aí vende a pizza e o açaí. E é onde Certo. ficou o Pizzaí. Começamos vendendo nas casas, em condomínios, pizzas pré-assadas, né? Eu atendia o telefone, meu marido entregava, fazia E o tudo em açaí, casa? tudo em casa. Tudo em um apartamento pequenininho, né? O quarto virou... Ixi! Tudo. Era açaí até no teto. Entendeu? E assim, meu enteado entregava no carro do pai, a gente não tinha ainda motoboy, não tinha nada disso, era tudo novo. O negócio começou assim, e começamos a entregar em condomínios, em amigos, e foi indicando outras pessoas, e aí a gente começou, pizzas pré-assadas e o açaí. Era pré-assado, então Pré-assada, a pessoa tinha que assar em casa, né? E era R$10 a pizza, era pizza grande. A famosa pizza de 10. R$10. Aqui em São Paulo a gente chamava de isso mesmo, a pizza de 10, né? Que era pizza, você comprava, pagava Sim. R$10 e você comia. Exatamente. E aí, o negócio começou a andar de tal forma que o meu marido falou, não tem como a gente ficar em casa. A gente precisa de um espaço, porque senão a gente está dormindo no trabalho. E isso era ainda na pandemia. Na Porque pandemia. como foi que como que surgiu essa ideia de, por exemplo, você tá é algo meio mirabolante. Você tá no meio de uma pandemia e você pensa assim, cara, vamos abrir uma pizzaria. Qual que foi o feeling que você pegou e você viu, cara, dá certo abrir uma pizzaria, mesmo em plena pandemia? Na verdade, o filho foi o açaí. O açaí. Eu queria comer açaí. Eu queria e ninguém vendia. E quem vendia era açaí tipo sorvete. Eu queria aquele açaí puro batido, né? E na época meu tio começou a me fornecer. E daí surgiu a ideia. Eu falei, Sodré, as pessoas estão em casa, né? Vamos vender o açaí. Aí veio a pizza. Poxa, vamos vender pizza. As pessoas não estão podendo sair. Os estabelecimentos estão fechados. Então vamos... E existia aquela questão de pessoas desempregadas. Nem Sim. todo mundo podia ligar para um delivery e pedir uma pizza de R$60, R$80, né? Então vamos fazer algo que a família pudesse ter esse momento de comunhão, de pedir uma pizza. E a gente vendia de vários sabores, né? As pessoas compravam, e geralmente era a quantidade grande que ficava para o final de semana, para as crianças, para os netos, né? Então, assim, começou daí e nunca mais parou. Aí você, então, teve justamente essa visão, né? Você, cara, eu quero comer um açaí, quero tomar um Sim. açaí aqui em algum lugar, mas não acho. Então, automaticamente, você teve a ideia de trazer... Isso. Então, vamos vender pizza e vamos vender O açaí. Hoje, qual é legal a gente falar do seu business, até pra gente entender... E algo que eu sempre falo, o cristão ele precisa começar a entender um pouco mais sobre negócios. Exatamente. O cristão ele precisa sim ser um empresário, pô. Sim. O cristão ele precisa estar mais envolvido com questões de negócios, de business, de criar empresas, de criar ideias. Eu acho que isso é completamente legal. Sim. E é por isso que quando a gente recebe alguém assim como você, a gente busca extrair 100% a ideia do negócio para que as pessoas entendam que, cara, tudo é possível. Se você tiver uma ideia, se você tiver... Porque Deus do seu lado você já tem, fé você também tem. Sim. Então, se você tem uma ideia, tem uma vontade de partir para execução, é o que precisa. E você é prova disso. Sim. Então, assim, o seu business, quando você veio com essa ideia de fazer a pizzaria, fazer né, juntar os nomes, Pizzaí, vender pizza e vender açaí, Sim.
quais foram os maiores desafios que você teve nesse momento? Quando você, cara, eu quero fazer, porém tentar o desafio. Financeiro. O desafio financeiro. Recursos. Não tinha recursos Não nenhum. tinha recurso. Banco não tava emprestando nada. Né? Zero. Não, Zero. Ó, hoje a sua empresa fatura. Então você tá dizendo pra mim que a empresa que fatura começou sem ter R$1 no bolso? Sem ter R$1 no bolso. Como foi isso? Vendendo as pizzas pressadas, o açaí, né? Saímos de casa, fomos para uma lojinha bem pequenininha na comunidade no Rio de Janeiro. E ali a gente viu que não tinha como mais ficar limitado só aquilo dali, né? A gente tinha que expandir, a gente tinha que crescer. E não tinha como as pessoas pararem para comer ali. E já estava chegando numa época que as pessoas já estavam começando a sair para poder irem a restaurantes e tudo mais. E meu marido, no ato de fé, procurou um amigo e falou assim: Marcela, eu vou procurar o pastor Alexandre e ele tá com o espaço lá vazio, né? Não aluga mais, que na época fazia shows lá, tudo mais. E ele era até chefe de segurança, que ele é coronel aposentado. Mas toda a parte de segurança dos shows que fazia, ele era dele. Então, só que fechou, não tinha mais evento, então ele não fazia, não colocava mais, não trabalhava mais com essa questão de segurança. E aí ele falou assim: eu vou no ato de fé. Imagine só, um local enorme, uma estrutura grande, você sem dinheiro e você só usar ato de fé. Na pandemia ainda por cima. E ele ofereceu uma quantia para o pastor Alexandre e ele falou: eu tenho isso aqui para te dar durante tanto tempo. O senhor aceita? E ele já tinha falado com Deus: Senhor, se ele aceitar, eu sei que o senhor está no negócio com a gente. E ele aceitou. Imagina só, um aluguel que na época eu acho que valeria uns R$10.000, né? Acredito que até mais, não me recordo muito bem. E ele alugar pra gente por 1.500. Ato de fé. Uhum. E quando nós entramos, nada tinha. Estava destruído. O ambiente estava destruído. Não tínhamos equipe de obras. Quem era as pessoas que faziam? Meu marido era o pedreiro, meu enteado pedreiro, meu padrasto pedreiro, né? E pessoas que ajudavam ali, que o meu marido ensinou e começou a colocar para poder ajudar. Então a gente não tinha nada. A gente só visualizava que aquilo dali iria dar certo. Começamos a colocar promotores na rua para entender o que o cliente gostaria que tivesse numa pizzaria, dentro de um estabelecimento. E as pessoas foram falando que queriam espaço que tivesse brinquedo para as crianças, um bom atendimento, música ao vivo. E nisso a gente começou a filtrar tudo aquilo. Bom, o cliente ele quer um bom atendimento, o cliente ele quer brinquedo, o cliente ele quer isso, o cliente ele quer aquilo. E começamos nisso estruturar. Nós começamos com brinquedos infláveis. A gente alugava brinquedos infláveis. Porque não tinha. Como é que a gente ia montar uma estrutura de brinquedo? A cozinha era um improviso. E lá é muito grande. A gente começou com a parte da frente. E depois, vendendo pizzas, a gente parou de fazer... Uma época, a gente parou de fazer entrega. E não era rodízio ainda. A gente vendia pizza todo mundo sem experiência nenhuma. Eu vinha da área de salão. Meu marido, coronel da polícia. Só quem tinha experiência ali era o meu cunhado e a minha irmã. Só. E minha irmã estava quase tendo a minha sobrinha. Então foi assim, Jesus, só o Senhor mesmo. E aí eu falei: agora? A gente vai ter que, né, continuar. E a gente alugou brinquedos infláveis. Foram chegando pessoas, aí ia comer uma pizza. E todo o dinheiro que entrava, a gente ia investindo. Até hoje a gente não vê dinheiro. Até hoje a gente investe. Então, assim, e foi entrando, né, pessoas, e daí a gente conseguiu aumentar mais um pouquinho, aumentava a quantidade de brinquedos, né, aumentava o espaço, deixava um pouco mais confortável. E aí uma promotora minha, era funcionária, na verdade, mais antiga, que ela era promotora de rua. Ela chegou pra gente e falou assim: Sodré, por que a gente não começa a fazer reservas? Né? Por que a gente não amplia algo relacionado a aniversários? E aí a gente captou a ideia. Nisso, eu lembro que ela conseguiu fechar, na época, uma reserva para 70 pessoas.
Essa reserva foi a primeira? Foi a primeira. 70 Imagina pessoas. só. A gente não tinha prato suficiente. Nossa. A gente não tinha talher, a gente não tinha nada. Nós fomos num amigo um amigo nosso que tinha restaurante que estava fechado, pegamos tudo emprestado. Não tínhamos garçons suficientes. A gente não tinha nem preparo. Nada. E eu falei, Rayane, e a gente vibrando, caramba, 70 pessoas. 70 pessoas, naquela época, era como se fosse 1000 que a gente atende hoje. Sim. Plena Então, pandemia? assim, caramba, a primeira reserva, tal. E ali a gente não tinha nada. E pega prato emprestado, e pega talher emprestado, e coloca lá tudo mais. E dali começou. 70 reservas. Depois foi para 100. Depois foi para 150. E foi aumentando, e foi aumentando. Só que com isso, nesse processo todo, ainda existia dificuldade e ainda existe. Se eu falar para você que ainda não existe, eu vou estar mentindo, ainda existe dificuldade. Está em fase de construção. Está em fase de construção, está em fase de mudanças. Nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos acertar e vamos mudando. Estamos na direção de Deus. Então, assim, nesse processo, eu lembro que quando começou a aumentar, vinha aquela proporção de pessoas, cometemos muitos erros nessa caminhada, e é normal erros. A gente está no início, é normal cometer erros. A gente começou a fazer mudanças. Já saía um brinquedo inflável, entrava um outro fixo. E aí a gente começou a construção de um brinquedão. Meu Deus, o brinquedão. Como é que faz para construir aquilo? Material, ferro. E era só um serralheiro, e a gente não tinha condição. E era aquele passinho de formiga para construir aquele brinquedão. Não era tampado, não tinha nada. Era um brinquedo que a gente tirou o inflável, colocou ali e foi começando, a aumentar. E aumentamos, e aumentamos, e aumentamos. E daí a gente começou a ter mais ideias. E além de rodízios de pizzas, massas e petiscos, do açaí, a gente começou a ter mais ideias de colocar uma música ao vivo, como os clientes tinham pedido. A gente começou a colocar animação. A gente começou a colocar mais coisas para crianças. E ali Deus foi dando mais ideias. Só que nesse processo todo, como é que eu vou dizer? Deus dá a visão para você. Deus, ele te mostra o propósito e a promessa, mas ele não vai te mostrar os processos. Passamos por muitos processos ali dentro. E ainda passamos, só que diferente, mas passamos. Processos dolorosos. Então, assim, ver aonde a pizzaria chegou e aonde vai chegar é o que me dá esperança de continuar. Porque nessa caminhada, eu quis parar diversas vezes. Eu falei, Senhor, não quero mais. Tá doendo, eu não tô conseguindo. Tá difícil. E como você não tem um capital de giro, você não tem uma ajuda, tudo é mais difícil ainda. É muito fácil você, um rico, pegar a ideia do pobre e executar com dinheiro. Agora, você imagina só o pobre ter a ideia e não ter os recursos para trabalhar. Se torna muito mais difícil. É exatamente isso. Então, assim, a gente tinha toda a ideia, mas a gente não tinha ainda todos aqueles recursos. Mesmo, aí você pode falar assim, pô, mas a pizzaria enchia, começou a ter muitos clientes, mas nesse processo, como a gente não tinha o recurso, nós criamos dívidas. Tinha dívida, ainda tem. Não é vergonha falar. É necessário que a pessoa entenda que o caminho, ele não é fácil, é árduo. Se você tem promessa, é mais difícil ainda. Uau. Se você tem promessa, é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. E eu sabia o tempo todo que existia uma promessa de Deus na minha vida. Que era vidas, pessoas. E eu fugia disso a minha vida inteira. Então, juntava a promessa que Deus tinha na minha vida. O propósito que Deus tinha. E ainda assim, do meu negócio, imagina o levante que vinha.
as adversidades, deserto, as traições e fora muitas coisas. Eu sempre fui uma pessoa de confiar muito, de ter o coração muito bom. E com isso eu sofri muito ali dentro. De perseguição, de humilhações, de calúnias. Só que tudo isso hoje eu entendo que era para me estruturar e ser quem eu sou hoje. Se eu hoje eu sou uma pessoa estruturada emocionalmente e espiritualmente, foi porque eu tive que passar por tudo isso. Se eu não tivesse passado, de repente, e muitas das vezes que eu não entendia, eu falava para Deus, eu falava, Senhor, até aqui já deu. Eu vou desistir, eu quero parar, eu quero fechar. Não dá mais, tá pesado, tá árduo. E Deus sempre vinha com algo para mim, para me inspirar, né? E eu nasci num lar cristão, né? Então, assim, caminhar com Jesus também não é fácil. Imagine só, você tem um negócio, você caminhar com Jesus, cobranças, pessoas, e você administrar tudo isso. Eu não estava preparada para isso. Eu falei, Senhor, eu sou muito nova. Eu tenho 30 anos agora, eu comecei há 4 anos atrás. Senhor, eu não estou preparada para isso. Eu não tô, minha vida se tornou uma loucura. Então, assim, eu fui muito traída. Eu passei ali dentro por muitas traições. De pessoas que eu estendi a mão, de pessoas que eu ajudei, de pessoas que... Nossa! Só que hoje eu falo, Senhor, eu entrego cada uma nas tuas mãos e perdoei todas elas, porque fazia parte do propósito. Isso aí tornou quem eu sou hoje. Tudo que eu passei. Então, assim, com isso, a pizzaria, ela foi crescendo, né? Voltando lá, né? Agora do meado. Ela foi crescendo. Crescendo. Foi entrando, a gente investindo. Se um cliente que foi lá atrás, que ainda não foi hoje, não tá indo mais hoje, for hoje, não é o mesmo ambiente. Cresceu absurdamente. Cresceu, tá diferente. Então, assim, e a gente nunca quis ser igual a todo mundo. A gente sempre teve aquela visão, assim, de ser diferente. Ser diferente, uau. Quando você é diferente, você é visto com outros olhos. Não tem como você ser igual a todo mundo. As pessoas podem te imitar, mas a essência que Deus te deu é sua. Uau. A essência que Deus te deu é sua. Muitas pessoas, muitos estabelecimentos, eu abençoo cada um deles, decidiu imitar a gente. Mas a essência que eu carrego dentro do meu estabelecimento, ela é única. Ela não vai ser nunca igual dos demais. E nesse processo, Deus vai também abençoando. Eu fui abençoada. Digamos que assim, eu saí de um patamar de dificuldade extrema e fui para um patamar confortável. Só que o patamar confortável, ele nem sempre é bom. Porque se Deus vê que você está confortável demais e não está no propósito que Ele quer, Ele vai fazer o quê? Ele vai te tomar tudo. Ele vai mexer em tudo, Ele vai mexer na estrutura. Ele vai fazer você... vai bagunçar para você se mover. E nos últimos meses, eu passei por isso. Imagina só, você vê a tua pizzaria, né, crescendo ali, investindo. Hoje eu falo que ela está passando por mudanças. A gente tem alguns erros. Como eu falei, se você tem um recurso financeiro muito bom, você pega todas as ideias que Deus te deu e faz aquilo dali se tornar o top. Só que ainda não chegamos. E não é vergonhoso eu falar isso. Eu preciso encorajar outras pessoas que nesse momento estão pensando em desistir. Que têm as suas empresas, que têm os seus estabelecimentos e que acham que é o fim. Eu pensei que fosse meu fim. Só que o homem pode dar o ponto final, mas o ponto final de Deus muitas das vezes é um recomeço. E o ponto final, que para mim eu pensei que fosse um ponto final, foi um recomeço, onde eu tive que estruturar o meu espiritual. Deus foi arrancando pessoas do meu lado que eu confiava e me traindo. Eu falo que lá no meu estabelecimento eu passei... que o mais eu passei foi traições. Mas por quê? Quando você está bem,
você tem muitos amigos em volta. Quando você está com o seu carro bonito, quando você está com a sua casa bela, você tem muitos amigos em volta. Agora, passa por um sufoco que você vai saber quem é que está do seu lado. Passa por uma dificuldade. Perde tudo. Jó perdeu tudo. Aí, por que Deus não faria comigo? Por que Deus não faria com a minha família? Por que Deus não faria com a minha empresa? Então, assim, eu me via, nos últimos meses pra cá, eu me via assim, eu tinha uma casa confortável, num condomínio bonito, eu tinha um carro top, e hoje não tenho nada, mas eu tenho Jesus. Deus tirou a casa, estou num apartamento menor. Deus tirou o carro, eu estou andando de Uber, só tenho o carro do meu marido. Mas foi necessário. Eu passei por processos até mesmo de querer tirar minha vida. De desistir de tudo. Você tentou tirar sua vida. Sim. E Deus foi tão maravilhoso que, de repente, se eu tivesse com o meu carro, eu poderia ter feito isso. E o meu filho, o meu filho é uma promessa. Demorei anos para engravidar. E eu falo que ele chegou no momento certo. Porque se não fosse, de repente, o meu filho, estaria até pior. Porque quando você tem filho, você pensa. Sabe? Você pensa 1000 vezes mais antes de você fazer qualquer coisa. E ele foi o meu porto seguro ali. Então, muitas das vezes, eu naquela luta interna, porque a pior coisa que existe é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Que você não tem amigos, você não tem ninguém. É você e Deus. E você fala, Senhor, me responde, ele não te responde. Então, assim, muitas pessoas deveriam estar naquela expectativa. É empresária que vai chegar e que vai falar que começou sem nada, hoje tem tudo. Não, eu comecei sem nada. Deus me abençoou e me tirou tudo. Tirou tudo de você? Tudo. Tudo que você tinha? Que Tudo. Só que eu agradeço ao Senhor. Porque tudo que Ele me tirou, eu creio que Ele vai me restituir em dobro. Eu creio que todo o processo que eu estou passando foi assim, Deus falou assim comigo. Até quando você vai continuar negando o teu chamado? Você quer que eu te tire mais coisas? E eu já pensei aonde? No meu filho. Até quando você vai negar aquilo que eu chamei que é para você fazer? Então, assim, eu falo que a minha empresa, ela está sendo um trampolim para as coisas que Deus quer fazer na minha vida. Que existe uma promessa, sempre existiu uma promessa, desde quando eu estava no ventre da minha mãe. E que eu era para ser um aborto e hoje eu estou aqui. Então, eu penso assim, tá tudo desmoronando. Mas, Senhor, Tu tá no controle de tudo. Já tentaram várias vezes fechar minha pizzaria. Era trabalhos de macumbaria na porta da loja, dentro da minha loja, de funcionários que deixavam. Só que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Podem tentar se levantar, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus, Ele vai fazer o barco balançar. Deus, Ele vai mexer na estrutura. Deus vai mexer em tudo. Mas Ele não vai permitir que feche aquilo que é propósito. Uau. Que é promessa. Imagina só, eu tinha 60 funcionários, né? Reduziu para... Hoje em dia eu tenho na faixa de 30 funcionários. Muitas pessoas saíram, muitas pessoas eu mandei embora. E hoje, o que Deus está fazendo hoje, a mudança que Deus vai fazer, o que Ele já falou que vai fazer, não é para todo mundo. E eu ficava me perguntando, mas Senhor, por que está saindo fulano, mas fulano é tão bom? Mas é porque Deus ouve conversas que você não ouve. Deus sabe o que as pessoas falam. É tipo um basta. Você não... E sabe o que aconteceu muito comigo? Eu ajudar pessoas que não deveriam ser ajudadas, porque Deus permitiu que passasse pelo vento, e eu fui lá, meti a mão ajudei. E aí acaba acontecendo o quê? Você acaba passando pelo vento também. Porque Deus falou que eu não mandei você ajudar. Eu não mandei você enfiar essa mão aí.
Então, eu passei por isso também. Então, Deus falou comigo o seguinte: vou fazer a sua empresa passar por mudanças que você não vai entender. Da mesma forma que quando Moisés falava para o povo que Deus iria libertar, as pessoas zombavam, caçoavam, igual fazem com você, porque eu estou passando por isso. Eu vou fazer na sua empresa. Pessoas vão querer passar com você para a próxima etapa e não vão. Não é para estar. Porque eu vou fazer tudo novo. Se aquelas pessoas que estiveram com você na dificuldade, Isso sem é forte. reclamar, sem murmurar, essas vão. Mas que nas tuas costas tá falando mal de você, que você ajudou, que você foi uma fonte de água na vida daquela pessoa um dia. E hoje em dia, só porque você está passando por uma dificuldade, as pessoas viram as costas e falam? Ao ponto de pessoas falarem que dá prazo. Vamos ver até quando ela vai continuar com aquilo aberto. Vamos ver até quando ela vai continuar. Ela não vai aguentar. Só que mal sabe Meu Deus. que eu tô aqui. Eu tô aqui. Pelos processos doídos, Deus me estruturou, me moldou, tá me preparando para uma próxima fase, para um próximo nível. O que ele vai fazer? André, eu não sei. Mas a promessa ela tem que se cumprir. E ele, ao mesmo tempo que ele tirou tudo do lugar, ele já está colocando no lugar. Só que tem que ter uma visão muito ampla para isso. As pessoas têm uma visão muito limitada. E eu estava nessa visão. Eu olhava muito para o problema. Imagina só, você olhar para o problema e você não conseguir enxergar o que Deus tem para você lá na frente. Só que com isso, foram semanas de buscas incessantes. Buscas, consagração, santificação, obediência. Não tem como você ser bem-sucedido se você não obedecer e se você tiver quebra de princípios. Não tem como. Não andam juntos. Tu quer ser bem-sucedido, tu quer receber as bênçãos de Deus na sua vida, você tem que obedecer e ter princípios. Princípios é o fundamental. É o fundamental. Cara, não, muito bom. Se você quiser só arrumar, acho que o cabelo, pra gente continuar. Tá. Pra trás ou pra frente? E Tá só... bom assim? Aí. Tá bom assim? Aí. Que aí a câmera, ela vê. A câmera pega tudo. Mano, muito bom. Muito bom de verdade. Vamos continuar nessa linha. E assim, você falando, cara, eu tive uma ideia aqui que eu acho que faz total sentido. Um conteúdo que eu entendo, assim, que é um possível viral, baseado no que você fala, é se a gente conseguir extrair essa questão da mulher empreendedora. Isso. Hoje em dia, o que tá em alta no Brasil quando você fala mulher e empreendedorismo? Sobrancelha, lash design, unhas, etc. E eu acho que você, como uma mulher empresária, você pode ser essa referência para falar para essas meninas que talvez estão começando novas, sem recurso também, como você começou, sem capital de giro, para elas acreditarem, entendeu? Então acho que a gente vamos também levar para nesse nicho. Tá. Aí que continua em mim, né? Cara, que legal. E assim, ô Marcela, eu queria agora, ouvindo você falando, eu fico muito curioso para entender como foi a sua formação como cristã, como foi o início da sua vida, como que foi o seu crescimento familiar, qual foi o ponto fundamental que transformou você hoje nessa cristã, nessa mulher de fé que você é? Então, desde pequena, a minha mãe falava que eu botava arroz no nascimento e ficava cantando em casa, né? Eu tinha aquela coisa de... Minha mãe me levava, tanto eu e minha irmã, para a igreja, né? E aquela chama sempre do Espírito Santo ali comigo. Só que assim, nos trilhos da vida, a gente acaba se afastando. Não deveria. E eu cometi esse erro, né? Até mesmo por frustrações, né? Eu tinha um problema seríssimo na minha questão emocional. Eu achava que para eu estar feliz, eu tinha que ter alguém do meu lado. Eu tinha que ter uma pessoa, eu confiava demais
em pessoas. Eu confiava demais em relacionamentos que só estavam ali só para me usar, vamos dizer assim. Então, hoje, se você perguntasse assim, Marcela, você iria preferir 10 minutos no seu futuro ou 10 minutos no seu passado? Eu ia falar 10 minutos no meu passado. Porque esses 10 minutos do meu passado iria fazer eu jamais me desvencilhar do caminho do Senhor. Continuar firme. E eu me desvencilhei. Eu segui rumos o qual acontecia situações na minha vida que eu entrava naquela rebeldia com Deus e não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus. Né? E desde muito nova, época de escola e tudo mais, e isso reflete até hoje na minha vida, de até mesmo várias pessoas serem bastante usadas para me falar isso, sempre teve a questão da inveja. Inveja. Eu não tinha condição, eu não tinha nada, mas as pessoas invejavam a minha forma de falar, a minha forma de rir, a minha forma de ser espontânea, de ser esparafatosa. Então, isso sempre incomodava as pessoas. Só que eu entendo que não era eu, era o que estava dentro de mim. Mesmo eu trilhando caminhos errados, o Espírito Santo sempre esteve comigo. Nunca deixou que nada de ruim acontecesse. Porque se fosse, não era nem para eu estar aqui agora. Jesus, Deus é muito misericordioso. Jesus, assim, eu sou apaixonada. Eu amo. Se eu pudesse descrever o que Deus fez na minha vida durante 30 anos, eu acho que não caberia dentro de um livro. Porque nesse processo eu tive problemas de relacionamentos muito difíceis, assim, de relacionamento muito difícil com a minha mãe. Uhum. A minha mãe vai assistir, né? Não vai ficar triste, porque a gente já está curada disso em nome de Jesus. Mas porque existia uma maldição hereditária na nossa vida que muitas pessoas não acreditam nisso. O qual a minha avó tinha um problema de relacionamento com a minha mãe e que eu tinha um relacionamento difícil com a minha mãe. Então, e era brigas intensas. Só que a minha mãe, mesmo ela tendo se afastado dos caminhos do Senhor, ela sempre deixou aquele legado de permanecer. Tipo, vê o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Só que, como eu falei, existia a questão da maldição hereditária. Coisas na minha vida estavam se repetindo do que aconteceu com a minha mãe. Então, tinha que ser quebrado. Então, daí, desse princípio aí de relacionamento de mãe e filha, que começou um profundo mais com Deus. Um profundo. Porque para muitos, até da minha família mesmo, era uma perdição. Eu não ia ser nada, eu não ia ser ninguém. Eu ia ser apenas a Marcela, né? Que não tem futuro, que não tinha futuro, que não tinha nada, que pronto. Só que Deus vê além do que o homem, o ser humano vê. Deus vê além. Deus vê além. Então, eu sou muito grata à minha mãe, que mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, mesmo com todas essas questões de relacionamento ruim de mãe e filha, ela nunca deixou de levar para nós, tanto para mim quanto para minha irmã, a palavra. Ela sempre... e eu sei que entristecia ela quando eu estava trilhando os caminhos que ela não queria que eu seguisse. Porque ela sempre soube que tinha um chamado de Deus na minha vida. Então, se eu sou a mulher forte que eu sou hoje, primeiro é Deus e segundo é minha mãe. Porque eu desde muito novinha, eu tinha que ter aquela responsabilidade de ajudar a minha mãe, de ajudar em casa, de ser aquele apoio para ela. Sim. Porque ela sempre foi eu, minha mãe, minha irmã e minha avó. Ponto. Eu tenho meu pai, amo meu pai também, mas não me criou. Sempre foi minha mãe para tudo. A minha mãe foi o pai e mãe. A minha avó me criou para que minha mãe pudesse, eu com 15 dias de nascido, poder trabalhar para colocar comida dentro de casa. E nunca nos faltou nada.
Sempre estudei em colégio bom. Minha mãe sempre vestiu, tanto eu quanto a minha irmã, com roupas boas. E nos ensinou princípios. Só que o diabo, ele é sujo. Ele sabe quando Deus tem uma promessa na sua vida. E por ele saber, muitas vezes ele vai colocar bandejas, ele vai colocar pratos. E quando você não está firme com Deus, você acaba se deliciando desses pratos. Então foi o que aconteceu comigo. Só que é aquele negócio, né? Deus nunca vai perder a sua ovelha. Ele sempre vai... Ele pode estar assim, eu vou ver até onde ela vai. Eu vou ver. Mas ele tem as maneiras dele de atrair. Eu falo que o que Deus está fazendo, o que eu me permiti hoje, eu teria que ter me permitido anos atrás. Porque, não era, como eu falei, não era nem para estar aqui. Só que eu tinha medo do meu chamado. Eu tinha medo. Eu falava, Senhor, eu quero só ficar no banco assistindo, eu não estou preparada, eu não quero. Porque se você tem grandes chamados, você tem grande responsabilidade. E quanto mais você tem responsabilidade, quanto mais você tem chamado, mais você é cobrado, mais você é perseguido, mais você é caluniado, mais você é humilhado, e eu não queria passar por nada disso. Só que é onde entra a questão da minha empresa. A coluna pode ter eu, que no caso, o crescimento da empresa veio de mim, do meu marido, da minha irmã e do meu cunhado. Cada um com o seu papel. Só que a coluna sempre fui eu ali dentro. As pessoas sempre viam a Marcela como coluna. Como coluna. Tanto espiritual e como para as outras coisas também. Então, assim, e por ser coluna é onde vem o peso. A pressão, A né? pressão. E essa pressão eu não aguentei. Eu falo que tem um mês atrás, mais ou menos, que eu cheguei no meu limite. Um mês não, né? Já tem uns 3 meses, né? Mas eu falo que o meu limite foi um mês atrás. Que eu já estava no meu limite ao ponto de não querer mais mesmo a empresa, de falar, chega, eu não quero mais isso, eu vou procurar outra coisa, sabe? De não querer, de sair daquele local, daquela coisa de pessoas, de cobranças, de pressão, de tudo. Que eu cheguei e falei assim, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Porque tá tudo dando errado. Tá tudo caminhando ao contrário daquilo que o Senhor me prometeu. E Deus em silêncio. Isso mata. Quando Deus está em silêncio, isso mata. Porque tu não sabe se tu tá no caminho certo, tu não sabe se tu tá... Tu não sabe. E naquele silêncio eu entendi que era para eu buscar mais a Ele. Que eu estava tão focada nas coisas, nos problemas, de tudo que estava acontecendo, Sim. que eu não estava focada no principal, que era Ele. E eu estava cheia daquilo. Imagina só, eu sempre fui usada para empoderar mulheres, pessoas. De falar, não, você consegue, você não desista. Mas eu desistindo. Sabe? Motivando alguém e você por dentro querendo parar. E eu falava assim, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu? Eu não quero. Tá doendo. Tá... E a luta, André, quando ela não passa só doer na alma, ela dói no corpo. E eu sentia dores no meu corpo todo. Eu entrei em depressão. Eu só chorava. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria atender ninguém, eu queria fugir. E um dia, eu estava tão assim, uma situação que aconteceu na empresa, que eu virei para um amigo meu e falei assim, que é a pessoa que tá comigo, que é o meu braço direito dentro da empresa, que eu virei para ele e falei assim, eu vou parar. Chega. Aí na mesma mensagem eu mandei pro meu marido, eu vou parar. Chega, não vou continuar mais. Hoje eu desisto, parar. E nesse dia, a minha mente estava pensando o quê? Pegar a mão do meu filho
e sumir. Sumir. De ninguém mais me encontrar. E ali, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando. Eu sei que meu marido chegou, ele não falou nada, ele ficou em silêncio. E depois à noite ele virou e falou assim: eu só orei por você. E eu pedi para que você não fizesse isso. E esse meu funcionário falava assim: se você parar, eu vou parar agora também. Se você parar, outras pessoas vão parar. Meu Deus. Nós precisamos de você. Marcela, você não pode parar. E eu olhei aquilo dali e eu falei: Senhor, mas como que eu continuo se eu não tenho mais forças? E Deus falou assim: só me busca. E foram semanas buscando a Deus. Eu subia toda semana, ainda subo. Só que hoje eu subo feliz. Eu subi o Monte das Oliveiras lá em Campo Grande, arrastada, com dores. Eu não conseguia, às vezes, nem subir. Eu parava no meio do caminho e falava: Senhor, me sustenta. E eu subia aquilo dali e eu falava: Senhor, não dá mais. E nessas horas Deus sempre coloca pessoas do nosso lado para poder nos ajudar, para poder ser uma corrente de oração para você ali, um apoio. E ali eu falava assim: Senhor, não dá mais. E eu lembro que quando eu cheguei lá em cima, que tem aquela ribanceira ali, lá no monte, lá no Rio de Janeiro, eu olhei para aquilo dali e falei assim: Senhor, e se eu me jogar daqui? E se eu me jogar daqui? Vai acabar. E ali eu senti que o Espírito Santo de Deus me envolveu ali, eu sentei. E eu falei: Senhor, não vou suportar. E eu senti que ele fez eu sentar ali. E nesse dia, tem uma querida, uma funcionária minha, dona Rosângela, uma senhora que Deus colocou ali dentro para ser um canal de oração ali dentro. Ela estava subindo um monte junto comigo nesse dia. E ela falou assim: Dona Marcela, vamos, a senhora consegue. Eu falei: não. Vamos, a senhora consegue. Eu falei: não. E naquele momento que eu estava olhando para aquela ribanceira, eu estava de óculos e eu chorava muito. E ela orando, eu falei: Senhor, e se eu me jogar daqui? Meu Deus. E eu sentei, no momento que eu sentei, ela me abraçou, ela falou: Marcela, chora. Deus está secando as suas lágrimas. E ali eu chorei. E quando eu desci, já não estava mais da mesma maneira que eu subi. Eu desci com aquela questão assim: eu vou suportar. Eu vou suportar. Eu vou suportar. Tem vidas que precisam de mim, eu vou suportar. Tem mulheres que precisam de mim, eu vou suportar. A minha família precisa de mim, eu vou suportar. O meu filho precisa de mim, eu vou suportar. E ali eu fui descendo. E eu pedindo a Deus, clamando. E ali isso foi na segunda subida de monte. Na terceira, eu já estava diferente. Deus já estava falando comigo. Na quarta, eu fiz um propósito de 7 semanas. Na quinta, eu já estava entendendo tudo que Deus queria de mim. Porque eu não estava olhando mais para as circunstâncias e para o problema, eu estava olhando para Deus. Eu comecei a escutar a voz de Deus. Eu comecei a entrar numa obediência tão grande que Deus começou a colocar assim nas minhas mãos tudo que Ele queria fazer através de mim. Tá vendo que eu permiti você passar por essa traição? Porque eu estou te estruturando para você falar muito bem disso com autoridade que eu vou colocar sobre você em unção. Você tá vendo essa perda aqui? É para quando eu te colocar onde eu quero, você nunca mais se esquecer de mim. Porque eu sou o Deus que dou tudo, mas eu também sou o Deus que tiro tudo, porque eu não vou te perder de novo. Você tá vendo tudo fora do lugar? Não se preocupe. Eu vou colocar tudo no lugar. Só confie em mim. E eu tive que tratar uma coisa dentro de mim que era o medo.
medo de falar do que as pessoas iriam pensar, de não ser tão digna disso tudo. Só que Deus, ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que ele sempre fala assim pra mim, você não tem que pensar, você não tem que pensar o que as pessoas vão pensar de você. Você tem que se preocupar do que eu vou pensar de você. Se eu mandar você ir, você vai. Se eu mandar você parar, você para. Se eu mandar você pro leste, você vai. Se eu mandar você pro norte, você vai. E nesse dia, eu nunca tinha feito isso. Eu ajoelhei e falei assim, ajoelhei, abri as mãos e falei, Senhor, eis-me aqui pro teu chamado. Nesse momento, eu estou permitindo o Senhor fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida, porque até aqui foi do meu jeito. Só que agora vai ser do seu jeito. E eu, naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus falou comigo tremendamente. Agora estou eu tomando toda a rédea da sua vida. Estou tomando conta. Não se preocupa. Só confie em mim. Não fique preocupado com o que vão pensar de você. Porque a autoridade que eu estou colocando na sua vida, sou eu que estou colocando e ninguém pode tirar. É de pai para filha. Sabe o que eu nesse processo, André? Eu descobri 3 coisas. Quem era eu, quem era Deus e quem eram os meus amigos de verdade. E nessa questão de saber quem era Deus, eu descobri a minha paternidade. Quem é meu pai? Quem sou eu? Eu sou filha. Eu sou filha. Eu descobri a identidade da paternidade que Deus tinha sobre a minha vida. Uau. Eu sou filha. E isso ninguém pode tirar. Ninguém. Não tem pessoas, não tem afronta, não tem luta, não tem perseguição. Ninguém. Ninguém. Ninguém tira a paternidade. Ninguém tira a paternidade. E depois que eu descobri da paternidade, eu falei, ninguém me para. Ninguém me para. André, ninguém me para. Aonde Deus falar, você vai, você vai. Você vai falar, você vai falar. Você vai fazer. E com isso, Deus é tão tremendo que quando a gente perde essa identidade de pai com filho, a gente fica sem direção. E eu fiquei sem direção. Por perder a direção, eu cometi erros no caminho. Empresários cometem erros. E eu cometi erros. Eu apertei mão de pessoas que não tinha que apertar. Eu me alicercei com pessoas que eu não tinha. Eu tomei decisões que eu nunca deveria ter tomado. E hoje eu sofro as consequências. Deus está colocando tudo no lugar. Ele está assim, ó. Eu vou arrumar a bagunça que tu fez aí também. Toda essa confusão que tu fez aí, sem a minha autorização, sem me perguntar qual era a minha vontade. Agora eu vou arrumar. Agora eu vou arrumar. Do meu jeito. E tu vai ficar, ó, só na obediência. Cara, a sua história, ela emociona porque você foi alguém que Deus, ele levou de cima para baixo, de baixo para cima, numa velocidade muito grande. E isso é comum porque a gente entende que você teve alguns desafios para montar o seu negócio, sim, mas antes de vivenciar esses desafios da construção do seu negócio, você teve que vencer desafios internos. Sim. Teve que aprender a lidar com você mesma para você não se entregar, para você não tirar a mão abrir mão da sua vida. Você teve que aprender a lidar com os seus conflitos, com a maldição hereditária que você carregou. E tudo isso para você chegar num determinado ponto, sim, da sua vida que é hoje e poder olhar e falar assim, cara, realmente valeu a pena tudo que eu passei. Porque toda dor, toda tristeza, toda lágrima, toda angústia que eu tive, ela não foi para mim como um castigo ou, sim, Deus sendo carrasco, mas foi Deus me ensinando. Você até falou sobre Deus estava em silêncio e eu não sabia o que eu tinha que fazer ou não, eu não sabia o que ele falava. E a grande verdade é que Deus, ele é como um professor, né? E, sim, durante a prova o professor não fala. Exatamente. Durante toda a prova o professor, ele permanece em silêncio, mas continua na sala.
E às vezes a gente tem esse costume de entender que, cara, Deus não está falando comigo, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, eu não sei o que que vai acontecer daqui pra frente, eu não sei como que vai ser o meu amanhã, mas a verdade é que o melhor momento da nossa vida é o momento que Deus está em silêncio. Porque se Deus ele está em silêncio, significa que ele está olhando diretamente para o nosso caso, ele está olhando para a nossa vida. E Sim. isso a gente enxerga justamente na sua história. Sua história é simplesmente isso. Deus se silenciou, Deus ficou em silêncio para fazer você entender que o seu propósito era maior do que você pensava. E muitas pessoas, Muito forte. por esses dias, me questionou. O que você vai fazer num podcast? Por que você ainda não chegou? Aí que tá. Eu ainda não cheguei, mas eu vou chegar. As pessoas precisam entender que quem está construindo algo, o construir, ele nem sempre vai ser fácil. Que na verdade ele não é fácil. Ainda mais quem vem de uma família que não tem estrutura, de uma família que não tem recursos, que não tem como é que eu vou dizer? Não tem Não teve herança, não teve... herança. Não teve Sim. herança. Sim, Não tem herança, papai ajudando, Sim. não tem nada. Sim. Só fé. Foi isso, só fé. E eu fico assim, Senhor, muito obrigada. Porque eu ainda tô passando por muitos processos. Mas eu tô tão em paz. Eu tô tão assim, ao serviço do que Ele tem para fazer na minha vida, que eu não tô preocupada dos processos. Porque Ele tá cuidando de tudo. Se Ele falou que está cuidando de tudo, eu tenho que confiar. Descansar e confiar. Descansar. Porque como que eu vou exercer o meu papel de cristão se eu não confio, se eu não tenho fé? Se eu duvido. E eu falo que eu passei por isso, porque eu duvidava de Deus. Eu achava que era impossível. Não tem como. Era impossível. Uhum. E eu vivi isso até na minha gravidez, porque eu queria muito ter o meu Samuel. Eu falo que Samuel é uma promessa na minha vida. Eu sempre soube que era menino, eu sempre soube que era meu Samuel. Ele veio para poder colocar minha família no lugar. Principalmente na questão da paternidade do meu marido com as Sim. filhas, aproximar, trazer. Então, assim, o Samuel, ele é uma bênção. Ele é algo que Deus falou assim, eu tô te dando para uma missão, para um propósito. Sim. Eu sempre falo isso do meu filho. Então, assim, eu sou muito grata. E hoje em dia eu não reclamo mais, assim, eu não murmuro de falar, Senhor, por que isso? Senhor, obrigada. Obrigada por cada traição, obrigada por cada humilhação, obrigada por cada calúnia, obrigada por cada perseguição. Porque cada perseguidor estava trabalhando direitinho para onde o Senhor quer me levar. E eu não estava entendendo, eu estava chorando, mas eles estavam trabalhando. Porque se eu não fosse, se não tivesse essa questão, eu não queria me mover. Porque se você está confortável, você vai se mover para quê? Se você tem tudo, você vai se mover para quê? Se você tem uma casa boa, você vai se mover para quê? Se você tem um carro bom, você vai se mover para quê? Se você tem a tua empresa que está enchendo de cliente, você vai se mover para quê? Então, Deus mexeu em tudo. Vou mexer em tudo. Para tirar ela do conforto. Uau. Para mexer na estrutura dela. E para fazer dela o que eu quero que ela seja. Não o que ela quer que ela seja. Uau. Uau. Cara, que história incrível. Marcela, eu sempre peço isso para todo convidado meu. Eu queria que você agora olhasse para a câmera antes da gente encerrar e você fosse boca de Deus, porque eu acredito que Deus ele é Deus de tempo. Sim. Há um tempo determinado para tudo. E eu acredito no tempo certo e na hora certa. E principalmente nesse mundo da internet, eu acredito naquele tempo que, às vezes, aquela mulher, aquela moça que está começando o seu negócio, está começando a construir algo, tem um sonho, ela cai num vídeo do nada e nesse momento desse vídeo tem uma boca de Deus falando com ela. Eu acredito muito nisso. Por isso eu queria que você olhasse para a câmera e fosse boca de Deus, falasse diretamente com quem está te ouvindo agora aquilo que Deus colocar na sua boca. Primeiro, como eu falei aqui do início, sem Deus, sem fé, sem obediência, sem princípios, não tem como chegar. São
caminham juntos, né? E o conselho que eu dou é: persista, não desista. Pessoas vão descredibilizar, né? Vão falar que você não consegue, vão falar que você é incapaz, vão falar que você não tem estudo, vão falar que você não tem nada. Mas aí você vai lembrar da paternidade que Deus tem na sua vida, da promessa que Deus tem na tua vida. Não olhe para as circunstâncias. Se você for olhar para as circunstâncias, você vai parar. Se você for olhar para as circunstâncias, você não vai ter forças para continuar igual aconteceu comigo. Então, olha, foca na promessa. Eu tenho um objetivo, então eu vou focar na promessa. Se Deus me prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não é mentiroso. Só que Deus não trabalha da forma que a gente quer, Ele trabalha da forma que Ele quer. Muitas das vezes, a gente fica naquela questão de ser tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora, numa correria, é onde cometemos erros. É onde muitas das vezes nos perdemos. Isso aconteceu comigo, porque eu queria tudo do meu jeito, tudo na minha hora, tudo no meu tempo. E ansiedade atrapalha. Lança fora a ansiedade. Peça para o Senhor tirar toda a ansiedade. E consagre, entregue tudo que você fizer, tudo que você tem projetado em fazer. Senhor, entrego a Ti. Senhor, me mostra se é isso que Tu queres para mim. Me mostra se isso é realmente algo que o Senhor colocou na minha vida. Porque se for, me ajuda a chegar aonde o Senhor quer me levar. Então, assim, o maior disso tudo é não desistir. Por mais que demore, hoje eu estou no 4º ano no meu processo, mas eu não desisti. Pode demorar 4, 5, 6, não desista. Abraão demorou 40 anos a chegar, né, na Terra Prometida. E a gente quer rápido, para ontem, não tem como. Porque antes de chegar na Terra, Deus vai fazer, vai te moldar, vai te preparar para você estar pronto para receber aquilo que Ele quer colocar nas suas mãos. Porque enquanto você não estiver pronto, Ele não vai dar. É esse recado que eu tenho para quem está me assistindo. Marcela, cara, que entrevista incrível. Você, assim, é muito usada por Deus. Você é muito usada por Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas com tudo que você entregou aqui. Até porque hoje nós temos muitas pessoas, muitas mulheres, né, despertando para esse ponto de negócio, de construir, de ser ali a sua patroa, de fazer as coisas acontecerem. E você, como alguém que vem dando certo, você é uma motivação para essas mulheres. Por isso, continua nessa sua força, continua nessa sua garra. Você é uma pessoa assim, de garra, de força. Você é uma pessoa que coloca a mão, vai e faz acontecer. E nós precisamos de pessoas assim, principalmente no nosso meio. Nós precisamos de mulheres encorajadas, nós precisamos de mulheres que se despertem para esse novo tempo, e você está sendo uma grande referência para essas mulheres, cara. Eu creio. Você está sendo realmente muito, muito usada. Aproveita e deixa as redes sociais, fala do Pizzaí, tá? Deixa o Instagram do Pizzaí. Sim. E o endereço, para quem está no Rio, nós temos um público muito grande no Rio. Quero mandar um abraço aqui, um beijo para os meus lindos cariocas. O público do Rio de Janeiro acompanha muito o Young Cash, né? Nós temos as métricas de alcance e o Rio de Janeiro é um dos estados que a gente mais alcança. Então eu queria que você agora falasse diretamente com o público sobre suas redes sociais e sobre o seu negócio. Então, gente, Pizzaí Oficial, tá? É o Instagram do restaurante, da pizzaria. Lá nós temos pizzas, massas, petiscos, comida japonesa, estações de algodão doce, pipoca. São tantas coisas, churrasquinho. Uau, tá dando até vontade aqui, hein, produção? É um misto de coisas, brinquedos para as crianças, música ao vivo todos os dias, tudo por um único preço, tá? Convido para quem ainda nunca foi no Pizzaí ir para poder conhecer. Fica em Padre Miguel, na rua Francisco Real, número 400. Funcionamos todos os dias, das 19 até meia-noite, tá? E aquelas pessoas que já foram e por algum motivo não gostaram
ou não tiveram uma boa experiência, eu convido a irem novamente, porque estamos passando por mudanças, estamos mudando muitas coisas. O novo de Deus está acontecendo naquele lugar. Então, assim, convido a todos que tiverem interesse, né, em conhecer o Pizzaí, irem e vão gostar muito. E pode seguir minha rede social também, marcelasoares.mss. Senhoras e senhores, nesse episódio nós aprendemos sobre a importância da história. A história ela é fundamental por quê? Porque ela nunca sempre será a mesma. A história, basicamente, ela é feita de um início muito dificultoso, com diversos obstáculos. É como uma criança que nasce. Essa criança, ela chora quando tem fome, porque ela sente a fome. Essa criança, ela tem dificuldades no seu início, porque ela não sabe se comunicar. Mas a grande verdade é que tudo que acontece na vida de uma criança é com o propósito de crescimento. E a história é assim. Nós aprendemos hoje que por mais que no início da sua história você tenha dificuldades, você passe por situações que dificultem ainda mais o seu crescimento, que dificultem ainda mais o alcance que você quer chegar, você deve continuar. Porque a única coisa que pode fazer você não viver os seus sonhos é a desistência. Se você não desistir, se você colocar a mão no arado sem olhar para trás, você vai viver grandes sonhos. Você vai viver tudo aquilo que você mentalizar e acreditar que você pode viver. Nós aprendemos hoje também nesse podcast que você deve ter garra, força e coragem. Mesmo que não tenha recurso, mesmo que não tenha capital de giro, mesmo que não tenha investidor, saiba de uma coisa. Você talvez nesse momento está pensando em fazer algo, em construir algo, e você olha para você e fala, eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Você sabia que você tem um investidor? E esse investidor ele está disposto a colocar muita coisa no teu negócio para o teu negócio crescer. E esse investidor se chama Deus. Se você colocar ele na frente, todo e qualquer negócio que você estiver fazendo alinhado aos propósitos do céu vai dar certo. Senhoras e senhores, esse foi o nosso episódio do YangCast. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Corre lá no Instagram, porque em nosso Instagram já estarão disponíveis todos os cortes aqui dessa entrevista. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar o Instagram do Pizzaí, o Instagram da Marcela e acompanhar um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje. Deus abençoe sua vida. Só clicar aqui do lado, porque você está vendo aqui um episódio do YangCast, você já pode pular para esse episódio e maratonar o YangCast hoje. Hoje é dia de maratonar o YangCast. Deus abençoe a sua vida.